E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de mecânica clássica. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre osciladores. Na aula passada nós falamos de osciladores dissipativos e esse vídeo é sobre osciladores forçados. Nesse vídeo especificamente nós vamos fazer um problema mais simples, que é um oscilador harmônico simples submetido a uma força externa que só depende do tempo. Então a gente não vai colocar dissipação por enquanto, embora o caso com dissipação seja o caso mais interessante. A gente viu, por exemplo, que um dos análogos mais interessantes do oscilador harmônico simples é o circuito LC, né, com um indutor e um capacitor, e agora eu posso colocar uma fonte de corrente alternada nesse tipo de circuito. No próximo vídeo, nós vamos lidar com o caso com dissipação. Esse seria, por exemplo, o caso que vocês já devem conhecer, o circuito RLC com corrente alternada. Claro que, no caso mecânico, a gente pode comparar um oscilador harmônico simples com um termo de força, como, por exemplo, no balanço do parquinho, em que você está balançando determinada pessoa. Claro que esse é um pêndulo, né? Ele não é exatamente um oscilador harmônico simples, só vai ser o oscilador harmônico simples para pequenos ângulos, mas periodicamente você pode aplicar uma força no balanço e no caso mecânico é esse exemplo que nós estamos lidando. Estamos aqui, vamos lá, osciladores forçados. O primeiro exemplo que nós vamos fazer de osciladores forçados, oscilador forçado sem dissipação. Diferente do outro problema, eu vou começar aqui com a equação de movimento. Eu vou lidar com um problema unidimensional novamente. Qual que é a equação de movimento, então? Mx dois pontos mais m, frequência natural do oscilador ao quadrado, x. Essa equação aqui é a equação do oscilador harmônico simples, mas agora eu vou colocar um termo de força, a princípio arbitrário aqui, mas que ele só depende do tempo. Ele não depende de x, nem de x ponto, nem de x dois pontos. Então eu tenho uma força externa simples, que depois a gente vai definir problema a problema qual força é essa aqui. O que acontece com a energia? Bom, para a gente saber qual é a quantidade conservada, uma das coisas que a gente deve fazer, ingenuamente, é multiplicar essa equação pela velocidade. Então eu venho e multiplico toda a equação aqui por x ponto. Ela é uma equação unidimensional. Se ela fosse tridimensional, eu faria um produto escalar com a velocidade, que é um vetor. Nós já fizemos essa conta antes, né? Aqui eu tenho, a gente sabe que ddt x ponto ao quadrado é igual a 2x ponto vezes a derivada do argumento, que é x dois pontos. Então, vou passar esse lado para esse, só para ficar mais bonitinho. Vou passar o 2 dividindo. E se eu multiplicar por m, aqui eu vou ter um m aqui. Vejam que aqui dentro aparece a energia cinética. Então esse termo todo aqui, ele vai ser, no primeiro termo, ddt da energia cinética do oscilador. Deixa eu colocar isso aqui mais para cima. Nesse segundo termo aqui, eu faço a mesma brincadeira, né? X ponto é precisamente igual a ddt de 1/2 de x ao quadrado. É só vocês fazerem direitinho. Ddt de x ao quadrado dá 2x ponto, que cancela com esse meio, vai dar exatamente esse termo aqui. Coloco a derivada em evidência. Aqui é o que eu obteria aqui dentro, a energia mecânica do oscilador harmônico simples. Só que aqui eu tenho um termo de potência muito parecido com o que eu tenho no caso do oscilador harmônico dissipativo, só que lá a força depende de x ponto também. Aqui a força está genericamente como função de x. Agora eu vou supor que essa força F é conservativa. Ou seja, tem um potencial. O F de t ele vai ser igual ao gradiente, o famoso nabla, de um determinado V. Como eu estou em uma dimensão, sinal negativo. Como eu estou em uma dimensão, isso aqui é d dx determinado V. Que tipo de função? Eu tiro a derivada primeira e dá uma constante. Tudo bem que não é constante. Todo mundo aqui vai depender do tempo. E aqui, obviamente, esse potencial depende do tempo. E pode depender da posição também. Se eu pegar um potencial linear em x, eu posso derivar em x e vai me dar uma força dependente apenas de t. Então, meu potencial
ele é um coeficiente que eu vou chamar de alfa de t, mais um coeficiente que eu vou chamar de beta de t x. O alfa de t, sem perda de generalidade, eu vou tomar como zero. E o beta de t aqui, obviamente, vai me dar o termo de força F de t x. Então aqui eu estou fazendo o alfa igual a zero, sem perda de generalidade. Eu posso redefinir qualquer potencial por uma função constante na posição, que ele não vai influenciar na força. Olha só, esse termo aqui, eu tenho que o F de t é um ddx de v. Agora, como v tem duas variáveis, né, x e t, o correto é eu dizer, claro, que essa derivada é uma derivada parcial. Vou tratar v como uma função de duas variáveis. Note também a derivada total do potencial com relação ao tempo, a derivada parcial de v com relação a t, mais parcial v, parcial x, dx, dt. Esse cara é x ponto, né? Portanto, olha só que interessante. X ponto dv dx é igual dv dt menos del v del t. Então, esse termo todo aqui, pego essa equação, vou copiar aqui embaixo novamente, é a derivada total do potencial com relação ao tempo menos a sua derivada parcial. Esse cara aqui entra aqui com sinal negativo. Como ele tem uma derivada total no tempo, posso colocar ele dentro da derivada. Então, note que eu tenho aqui um termo que eu vou chamar de E, que é uma energia, mas não é a energia mecânica do sistema. O que eu errei aqui? Errei sinal, né? Como a força é menos dvd, então aqui eu teria um sinal negativo. Como aqui eu tenho um sinal negativo, esse termo aqui eu tenho um sinal positivo e esse termo aqui mantém um sinal positivo aqui, certo? Esse termo aqui é positivo e ele entra aqui. Então a energia, claro, a energia cinética do oscilador, mais a energia que seria devida à interação com o potencial oscilatório. E aqui eu tenho o potencial externo, dependente do tempo do sistema. Eu poderia considerar esses dois termos um potencial só, mas eu vou deixar aqui dessa forma. Claro que essa energia não se conserva. Eu tenho aqui que d dt é igual à derivada parcial do potencial externo com relação ao tempo. Agora, o comportamento dessa energia, ou seja, a potência que vai ser trocada com o agente externo, vai depender da forma de V e, portanto, na forma de F também. Soluções desse cara são razoavelmente simples. Eu venho aqui, só para facilitar, vou dividir tudo por M. Quando eu divido tudo por M, eu vou definir um F de t minúsculo aqui, que é a força dividido pela massa. A equação de movimento que eu quero obter, depende de F, claro, é essa aqui. Esse termo de F é um termo que nós chamamos em física de um termo de fonte. Por causa disso, essa equação é uma equação diferencial ordinária não homogênea, em razão da existência desse termo de fonte aqui. Sem esse termo de fonte, se ele fosse zero, eu teria a equação do oscilador harmônico simples, que é uma equação diferencial ordinária homogênea de segunda ordem. Para solucionar isso aqui, eu preciso somar a solução geral da equação homogênea e uma solução particular da equação não homogênea ou inhomogênea. Ou seja, x de t é igual a um xh homogênea de t mais determinado x particular de t, em que d2 dt2 de xh mais ômega 2 xh igual a zero. A solução da equação homogênea é a solução do oscilador harmônico simples. E esse cara aqui é uma solução particular dessa equação aqui, ou seja, da equação completa. Vou copiar esse cara aqui só para particular, certo? Então, eu preciso de uma solução homogênea e de uma solução particular. Bom, no caso da solução homogênea, eu vou supor a configuração padrão do oscilador harmônico simples que a gente tem trabalhado, com uma condição inicial x0 que é igual a amplitude, velocidade inicial zero. Então,
eu vou usar como x homogêneo uma amplitude A cosseno de ômega t. E o t0 é igual a zero, então eu não vou colocar nenhuma fase. Vai ficar simplesmente A cosseno de ômega t. Enquanto a solução particular vai depender do sistema que nós estamos estudando. Então, por exemplo, eu vou supor que a minha força, que é um fator constante, cosseno de ômega barra t. Esse ômega barra aqui vai me dar uma frequência na qual a força é imprimida sobre o sistema. E esse ômega barra, claro, ele é diferente de ômega. Posso fazer com que os dois sejam iguais, mas a princípio eles são diferentes. A equação que eu tenho que obedecer é essa equação aqui. Então eu sei que minha solução é a solução da equação homogênea, que é A cosseno de ômega t menos epsilon, mais uma solução particular dessa mesma equação aqui. Qualquer que seja a solução particular que eu escolha, que ela obedeça esse termo aqui. Bom, como F0 cosseno de ômega t é a minha força, né? F sobre m eu vou ter então F0, que é o F grande sobre m, e aqui eu tenho cosseno de ômega barra t, em que o F0 é igual ao F grande zero sobre m. Então o F pequeno zero também é constante. E eu vou reescrever essa equação dessa forma. Porque agora eu vou supor que a solução particular é parecida com o termo de força. É um chute bem elaborado, digamos assim. Mas eu sei que, pela teoria das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, se eu encontrar uma solução particular, essa solução particular é única. Então basta eu encontrar uma solução particular. Eu vou supor uma função g cosseno de ômega barra t. Então eu vou supor que é o mesmo tipo de função. E aí eu preciso saber quem é g, de forma que esse xp seja a solução da equação não homogênea. Então eu pego a equação homogênea, substituo essa solução para ver se eu tenho alguma função g que satisfaça a equação. Eu preciso da aceleração, certo? Primeira derivada é cosseno, de cosseno é seno, e a derivada do argumento é ômega barra. Agora eu venho, faço a segunda derivada, que é a derivada da expressão anterior, eu vou ter simplesmente um ômega 2 cosseno de ômega barra t. Eu substituo na equação diferencial. Perceba que aqui é a frequência natural do oscilador harmônico simples e ômega barra é a frequência da força impressa sobre o sistema. Para tornar a coisa mais interessante, eu vou colocar uma fase. Eu esqueci. Não tem problema. A única coisa que vai afetar são esses termos aqui. Não necessariamente o tempo do relógio coincide com o período de oscilação. Então, é por isso que eu estou colocando esse delta aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma identidade trigonométrica, cosseno da diferença entre dois ângulos, né? Cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Aqui eu vou ter a mesma coisa. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. E agora eu vou separar todos os termos em senos e cossenos de ômega t. Para isso, vou copiar essa linha de novo, colocar aqui embaixo. Então eu tenho aqui cosseno de ômega t, vou colocar junto desse termo. Aqui eu tenho seno, seno, e aqui eu tenho cosseno de ômega t. Eu vou pôr aqui. Então vou colocar o cosseno aqui para fora. Senos e cossenos são linearmente independentes. E ali eu tenho um g cosseno delta. Eu vou colocar ele em evidência aqui dentro da própria expressão. Deixa eu colocar esse cara para cá. Então eu tenho g cosseno delta para cá. Note aqui que eu tenho ômega 2 menos ômega barra ao quadrado. G cosseno delta menos F0. Do lado de cá, só para a expressão ficar mais bonitinha, vou fazer isso. Também vou colocar um colchete. Vou tirar aqui o G seno de ômega t, seno delta. E aqui novamente eu tenho o termo ômega 2 menos ômega barra ao quadrado. Bom, em primeiro lugar, no geral, ômega barra é diferente de ômega, né? Então esse termo não é zero. E esse termo aqui também não é zero. Agora, essa expressão toda aqui tem que ser zero. E como seno e cosseno são linearmente independentes, quem acompanha o seno tem que ser zero, independentemente de quem acompanha o cosseno. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que esse termo tem que ser zero, sem o seno de ômega t, obviamente. E a única forma desse termo ser zero sem que o ômega seja igual ao ômega 2, que é um caso muito particular,
é o seno de delta igual a zero, ou seja, delta é igual a zero. Bom, o delta também pode ser zero ou qualquer múltiplo de π, mas aqui a gente vai dizer que ele é zero e acabou. Se o delta for igual a zero, claro que a solução passa a ser com delta igual a zero e resta analisar esse segundo termo aqui. Ou seja, para que a expressão seja nula, esse segundo termo aqui também tem que ser igual a zero. E isso aqui vai implicar cosseno delta, se o delta for igual a zero, o cosseno é 1. F0, soma dos dois lados. Então aqui eu tenho ômega ao quadrado menos ômega barra ao quadrado. Essa é a forma de G para que XP seja uma solução particular. Minha solução geral para esse caso vai ser A cosseno de ômega t menos epsilon mais G cosseno de ômega t barra, mais G cosseno de ômega barra t menos delta, só que o delta é zero. E o G é F0 pequeno dividido por ômega 2 menos ômega barra ao quadrado. Essa é a solução. A gente também pode ver quem que é a amplitude, né? É só a gente pegar a condição inicial, ou seja, a gente pega esse aqui e vê quem que é x0. Aí eu tenho cosseno de menos epsilon, cosseno de zero é 1. E aqui, o que eu vou fazer? Como eu decido quando eu ligo o relógio, eu vou dizer que o epsilon é igual a zero também. Então eu vou, num caso particular em que o epsilon é igual a zero. Se o epsilon não for igual a zero, não tem problema. Isso significa que a amplitude do oscilador, com o termo de força, vai ser igual a posição inicial menos G. Então note que a amplitude do oscilador, quando eu tenho o termo de força, muda. Não é igual a x0. Ela não vai ser igual à posição inicial do oscilador, a amplitude de oscilação. Bom, gente, volta para cá. O que eu tinha para fazer nesse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou fazer o mesmo problema, mas dessa vez com termo dissipativo. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.